Tempo, meus irmãos, em todo tempo nós possamos celebrar o Deus que vive, o Deus que tem nos abençoado, o Deus que tem sido maravilhoso para com as nossas vidas. Nós possamos adorá-lo com toda a nossa força, com discernimento, com alegria, e nós tenhamos sempre prazer em estar na casa do Senhor, a casa do Pai. Eu estava saindo de casa agora. Nós estamos passando por um tempo muito quente, né? Um calor extremado assim, muito quente. Esses talvez 2 últimos dias, foi assim uma coisa impressionante o calor que fez. E quando eu saí de casa, fui tomar um elevador ali. E aí eu olhei para minha roupa, né, assim, falei assim: bem, nós estamos indo para a igreja mesmo? Porque são muitos anos que a gente usa mais um social, nem que seja um social esporte, mas esse social. Aí hoje, devido ao calor, eu falei: eu não vou colocar camisa não, porque está demais o negócio. Aí eu vi, mas eu fiquei assim, sabe, parece que você não está normal, tem coisa errada aí com esse cara. Então vocês me deem essa liberdade, tá, no Senhor. Eu sei que você não está levando em conta isso, mas e também eu não estou aqui me redimindo, não justificando, boa. Não estou aqui me justificando, nós não precisamos disso aqui. Nós somos filhos de Deus e estamos aqui para celebrar, para bendizer e para glorificar esse Deus maravilhoso, verdadeiro, que grandes coisas tem feito por nós e tem nos abençoado rica e poderosamente. Eu adoro ao Senhor por tudo isso, por estarmos aqui e por podermos viver para a glória dEle e louvor dEle. Deus seja louvado por todas as coisas. Eu quero hoje compartilhar uma palavra com vocês que está no Salmo 27. Durante a semana, eu sei que algumas pessoas da igreja, eu habituei, é um hábito já de algum tempo, que eu deveria usar de alguma forma para que eu pudesse comunicar o Evangelho. E eu não sou muito ligado à rede social, eu não tenho nem tempo para mexer com rede social, eu não tenho paciência muito, a não ser as coisas assim que precisa mesmo, mas eu não mexo muito. Então, o meu trabalho, mais pelo meu trabalho, é o WhatsApp. E então, através do WhatsApp, eu tenho muitas pessoas que eu sou conectados por conta dos negócios, né, do meu trabalho. Então eu uso ele para transmitir a mensagem, para transmitir a palavra. Eu sei que os irmãos crentes veem, mas os não crentes também leem, muitos, e alcança muitas pessoas. Agora, se leem mesmo, eu não sei, mas pelo menos visualizam lá. Também não estou preocupado com isso, tá? Se estão lendo, se não estão, eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer, faço com alegria, e Deus é que sabe como é que esse negócio vai ser difundido. O que eu não faço, em hipótese alguma, é ficar com essas, desculpe a expressão, essas vaidades, esses negócios de ficar colocando trem lá que não resolve nada. Então o cara ele coloca 1 milhão de fotos lá, né, todo felizão, mas você vai ver, não tem nada disso, é só uma foto mesmo. Então as redes sociais, elas têm o mal e o bem, né? Ele faz muito bem, mas se você não fizer direito, ela faz muito mal, porque a pessoa envaidece por causa daquilo. E não é todo dia, nós até vamos aprender isso no Salmo, que você está comendo picanha, não é todo dia, tem dia que é abóbora e olha lá. Então o negócio
É mais ou menos assim. E o dia de comer abóbora, você não dá muita risada, não. Mas tem dias que não, nós podemos saborear de coisas boas, falando de coisa assim, bem natural mesmo, irmãos. Bem assim, o nosso padrão, coisas que você conhece, eu conheço, bem isso mesmo. Então eu queria compartilhar essa porção da palavra com vocês hoje, adorando a Deus, e para mim é um privilégio poder compartilhar essa porção da palavra, e que é uma grande bênção. Eu gostaria de ler numa versão, meus irmãos, que é uma versão hoje mais atualizada. Não que a palavra, irmãos, preste atenção, a palavra não é mudada em nada, é uma Bíblia que nós temos lido, uma Bíblia que nós vamos ler. Então eu quero ler na versão NVT, poderia ler na NVI, como poderia ler na Almeida, revista e corrigida, que chega bem perto. Mas eu gostaria de ler essa salmo, pedir licença aos irmãos de ler na NVT, depois você pode acompanhar na nossa versão mesmo, mas eu gostaria de ler na NVT. Então, meus amados, esse salmo, ele vai nos ensinar muito, ele nos ensina muito, porque ele é uma lição a nós todos, aquilo que o Davi, ele é de Davi, o Davi, ele fala para nós aqui, amém? Então, se nós pudermos colocar ali, Gabriel, por favor, coloca ali, eu vou ler aqui no monitor. O Senhor é a minha luz, minha salvação. Então, por que ter medo? Eu vou repetir. O Senhor é uma afirmação, minha luz, minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então, por que me estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá. Deixa eu melhorar aqui. Pois ali me abrigará, tem várias professoras aí. Pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá. Em segurança, numa rocha alta, me colocará. Então manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria, cantarei e louvarei ao Senhor com música. Então preste atenção, parece que agora muda o cara, o personagem muda, e não muda, é o mesmo. Parece que o cara vai embora e entra outro personagem na história, que não é o Davi, e é o Davi. Fala assim, não é o mesmo cara que escreveu os primeiros 6 versículos, e é o Davi. E ele continua dizendo, então ele fala assim, ouve minha oração, ó Senhor, tem compaixão e responde-me. Meu coração ouviu tua voz dizer, venha, entre na minha presença. E meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Não voltes as costas para mim. Parece que é outro cara, né? Em tua ira não rejeites. Teu servo sempre fosse meu auxílio. Não me deixes agora, não me abandones, ó Deus da minha salvação. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me
a viver, Senhor. Guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. Aí é outro, parece outro cara agora. Não permita que eu caia nas mãos deles, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam, respirando violência. Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui, na terra dos vivos. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Pai, nós não estamos aqui para um evento qualquer. Nós estamos aqui para ouvir a voz do Todo-Poderoso, a voz que tem todo o poder. Nós estamos aqui não lendo um livro qualquer, um livro de autoajuda ou coisa parecida, mas nós estamos aqui e abrimos a palavra que é o conselho de Deus para nós, é vida para nós. Senhor, então fala conosco, nos perdoa pelos nossos pecados, nos perdoa pelas nossas iniquidades, nossas imperfeições, nos perdoa por às vezes ter uma visão tão limitada daquilo que é o reino de Deus. Nos perdoa, Pai, nós queremos te dizer que precisamos de Ti. Fala conosco, nos abençoe, em nome de Jesus, amém e amém. Eu não sei se eu concluí quando eu disse que durante a semana que eu escrevo no status, desde terça, quarta-feira, eu acho que eu não concluí, eu comecei a compartilhar partes do Salmo 27, e isso foi gerando essa mensagem no meu coração, que eu dei ela o tema fé, confiança e proteção de Deus, que é o que Davi está falando. Meus irmãos, Davi, eu disse aqui para vocês prestarem atenção, do 1 ao 6 parece uma pessoa, do 6 ao 12 parece outra pessoa, e do 12 ao 14, que são os dois últimos, é outro cara, parece que não é a mesma pessoa. Então, meus irmãos, Davi, no Salmo, ele mostra a confiança que ele tem em Deus. Embora, meus irmãos, nós lemos aqui que ele estava cercado de inimigos, ele não estava, talvez, no momento legal, mas ele estava cercado de inimigo, e não sabemos qual inimigo. Irmãos, muitas vezes o inimigo, o que é ser o inimigo? Às vezes não é o gigante. Eu já disse aqui, meus irmãos, às vezes o inimigo da pessoa não é, às vezes é uma dor de cabeça, detona a pessoa. Às vezes uma dor muscular detona a pessoa. Às vezes, meus irmãos, um negócio para um que falta recurso, ele pira na maionese, mas às vezes outro não. Isso aí para ele tira de letra e vai embora. Onde até Ricardo falou isso lá em Iperó, que nós, meus irmãos, precisamos identificar nosso inimigo, e nosso inimigo sendo identificado, nós precisamos, eu disse acho isso aqui domingo passado, não sei, nós precisamos, meus irmãos, eliminá-lo, extirpar da nossa vida e pedir para que Deus nos livre disso. E Davi, ele vai provando isso. Então ele fala assim, que nós, os crentes, nós precisamos confiar na fidelidade de Deus. Querido, querida, o Deus que você serve, Ele é infalível e Ele é fiel. O homem que talvez você confia tanto, ele é falível e às vezes é infiel com você, e ele às vezes vira as costas para você. Então, meus amados, e Davi ele fala assim, que nós devemos buscar a face dele. Em que tempo, pastor? Só quando o trem está bom? Não, às vezes quando é tempo de angústia, de tristeza, de lamentação, de choro, que você não tem
forças para nem se mover. E aí você precisa ir e orar e clamar a misericórdia e a graça de Deus sobre a sua vida, mesmo no tempo de angústia, sabendo que Ele é o seu refúgio. Por que você recorre a Deus? Porque Ele é o seu refúgio, Ele é o socorro presente na hora da sua angústia, Ele é o teu socorro. Meu amado, tem hora que você vai procurar e você não vai achar a solução e a resposta para aquilo que você precisa. E aí você precisa olhar para Deus, que é esse que cuida de nós, que nos abençoa, que é o nosso refúgio, que é um Deus forte, que é amoroso e que segura o seu povo até o fim, e Ele abençoa o seu povo para a glória dEle. Amém, igreja? Então nós louvamos a Deus por isso. Esse então é o Davi: fé, confiança e proteção de Deus. Então ele começa assim: o Senhor Deus é a minha luz. Eu não sei se na NVT fala assim. Meus irmãos, há dias que na nossa vida, apesar do sol, do brilho dele, meus irmãos, nós nos sentimos as piores pessoas. Nós nos sentimos fracassados, abandonados, nós não vemos perspectivas, nós não enxergamos, uma frase que falamos toda hora, a luz ali no fim do túnel. Nossa esperança, ela vai sendo minada, e nós ficamos vulneráveis ao ataque do inimigo, porque quando você vai enfraquecendo, naturalmente você parece que você vai distanciando de Deus. Uma vez eu já contei isso aqui na igreja, eu já estava no aniversário aqui na igreja de Salto, pastor Jair lá, pastoreando, com todo aquele, quem foi ovelha dele aqui sabe, né, os músicos principalmente, quem mexeu na mesa de som, ele todo metódico com o negócio de som, e ele entende do negócio, que eu não entendo nada, se está alto, se está baixo, se tem que colocar o negócio lá para melhorar ou não, eu não sei. Eles entendem e colocam aí, eu não vou dar pitaco. E ele tinha um menino, o João Pedro falou até agora para mim que ele é o motorista do busão agora aí do busão aqui de Salto Campinas, com aquele meninão lá, filho. Era ele que cuidava da mesa de som. E ele tinha um biombinho lá atrás, e ficava lá sentado. E era aniversário, sábado, a igreja lotada, e o pastor Jair, né, quem foi ovelha dele sabe o som, e ele ficava assim, né, desatinado e acenando e mandando sinal para os caras. Ele olhou lá, cadê o cara? O menino não estava no posto dele, onde está a Sara ali. E ele ficou assim, né, olhava, e ele, daquele jeitão dele, aquele negócio. Rapaz. Aí eu estava também no altar, naquela época sentávamos todos no altar, e eu, na hora, né, eu pensei, né, até antes dele falar qualquer coisa, tipo assim, eu falei assim: o soldado abandonou seu posto, e agora o comandante dele está precisando dele lá, e o cara não está ali. Cadê o cara? Logo ele apareceu, né? Eu estou só falando que Deus, ele me mostrou ali. E quando, meus irmãos, nós nos afastamos do nosso posto, não é o caso dele, irmãos, ele saiu para ir tomar água, ir no banheiro, não é nada, eu estou só usando uma figura. Mas nós, meus irmãos, nos tornamos vulneráveis ao ataque do nosso inimigo. Ele, por exemplo, o som poderia ter dado lá um problema seríssimo, ele não estava no seu posto. Mas, meus irmãos, nós precisamos ter uma certeza: o Deus da nossa salvação, Ele nos renova, Ele nos dá força, Ele nos dá proteção, e Ele nos levanta. E é isto que Davi está dizendo: o Senhor é a minha luz. Amém, igreja?
Deus, meus amados, Ele esclarece as coisas para as nossas vidas. Ou tem na nossa vida, situações da nossa vida, que você olha e você não vê essa luz, você não vê essa solução, você não vê a resolução. E Davi, ele está falando assim: o Senhor ele está fazendo uma afirmação, a minha luz, minha salvação, de quem terei medo? Ele é minha luz. Então Ele traz clareza, Ele traz essa bênção, porque Ele é a minha luz, Ele é o abençoador da minha vida. Então, meus amados, Ele sabe do seu futuro, e se você está conectado com Ele, Ele vai lhe mostrar o perigo, e vai te mostrar. Deus, meus irmãos, não é aquele que pega você, como aquele pai que solta a mão do filho no shopping e deixa ele aí só. Ele não faz isso. Ele te segura pelas mãos e Ele mostra o seu futuro, Ele te abençoa, e Ele vai com você em todo o tempo, e Ele vai te sustentar em todo o tempo. E Ele está falando, Ele é a minha luz, Ele mostra o perigo, e aí você vai entender quando é que você deve parar e quando é que você deve avançar, quando é que eu avanço e quando é que eu paro. Então, meu amado, minha amada, quando você tem essa fé, confiança e proteção de Deus sobre a sua vida, você pode ousar dizer, eu vou até o fim. Então, meus amados, as palavras do salmista, elas são admiráveis, elas são exponenciais, elas são poderosas para as nossas vidas. Com essa afirmação do salmista, é tremendo quando nós aprendemos com ele aqui. Amém, igreja? E ele fala assim no versículo 4, coloca aí por favor, Gabriel, pode ser na versão normal, fica à vontade. Ele diz assim: a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. O salmista, ele gostava do templo, irmãos. Isso aqui, meus irmãos, não pode ser entendido literalmente, como morar literalmente, mas é um lugar que ele gostava de estar, é um lugar que ele tinha prazer de estar. E ele enxerga um negócio interessante: a única coisa que peço ao Senhor, olha aqui, e ele vai fazer outra afirmação: o meu maior desejo é morar na casa do Senhor. Não é literal, mas ele tinha tanta vontade de ouvir de Deus no templo, que ele disse dessa forma: todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Ele entendia, meus irmãos, que estar no templo era uma bênção para a vida dele. Essa linguagem está indicando que ele, estando no templo, ele teria um tempo de comunhão com Deus, ele tinha um tempo de olhar para esta palavra, ele tinha um tempo de meditar nesta palavra, ele tinha um tempo de debruçar sobre a palavra, ele tinha um tempo de ouvir uma pessoa, trazendo aqui para o nosso tempo, expondo as Escrituras, e ele tinha prazer nisso, ele tinha prazer de ver isso. Então ele não é, meus irmãos, hoje desses que hoje uma parte assim imensa, meus irmãos, de crentes, eles vivem de recortes de Bíblia. Como tem cortes para tudo que é coisa de vídeo, de TikTok, de YouTube, de não sei mais o que, eles vão para o recorte da Bíblia. Então eles escutam as porções que vai ser top para ele, que ele vai gostar, que vai ser maravilhoso. Rapaz, esse negócio é maravilhoso. Fica no recorte e não tem vida profunda com Deus, não tem intimidade com Deus, a ponto, meus irmãos, eu falava isso essa semana com a Rosana, conversando com a pessoa aqui na cidade, meus amados, a ponto da pessoa ela não ter consciência do seu pecado,
ela não saber isso. E eles acham porque está tudo bem. Eu estou comendo, eu estou andando, eu estou voando para lá e para cá, está tudo bem. E não tem consciência do pecado, do erro. Que nós precisamos pedir perdão para Deus. Então por que, meus irmãos, olha para a palavra de Deus e não leva isso em conta, como o salmista está dizendo? A única coisa que eu peço, Senhor, é um desejo forte que eu tenho no meu coração. E ele falou assim: o meu negócio, eu queria até morar na casa de Deus e ter essa comunhão e ouvir o que o Senhor tem para falar para mim. Ele queria demais meditar, estar na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém, igreja? Os 5 e os 6, por favor, Gabriel. Ele diz assim, pois ali me abrigará em tempos de aflição. Olha aqui que top. Pois ali me abrigará em tempos de aflição, em seu santuário me esconderá, em segurança numa rocha alta me colocará. O próximo, Gabriel, 6. Então manterei a cabeça erguida. Ele diz assim, olha aqui, eu fui lá, fui alimentado, eu recebi a palavra e levei lá talvez um choque, eu fui colocado à prova, mas ele fala assim, então manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifício com gritos de alegria, cantarei louvores com música. Eu vejo os pastores hoje, tem pastores maravilhosos no Brasil, expoentes do Evangelho, homens traquejados, bons pastores nós temos, eu louvo a Deus por isso. Mas muitos não têm a paciência que nós temos, que são pastores de pequenas igrejas, de pequenas congregações. Outro dia, foi lá na IEJA, não sei quem estava lá, era só Rosana. O pastor colocou um texto lá e falou, vamos ler o texto. Aí a igreja começou, ele é pastor há 50 anos da igreja. Ele falou assim, vocês não sabem ler não? Vamos ler esse trem direito, isso aqui é a palavra de Deus. Vamos ler, moçada. O cara perde a paciência. Agora olha o que o salmista fala, meus irmãos. Então manterei a cabeça erguida. Então o cara está, meus irmãos, aqui e tal, e ele, parece uma Maria Mora, aqueles biruta de aeroporto, sabe? A hora que está ventando, beleza, não ventou, o cara murcha de novo. Brother, olha aqui o negócio, ele está mostrando aqui. Ele fala assim, então manterei a cabeça erguida acima dos meus inimigos. Ele não vai olhar, não é altivez, meus irmãos, isso não é arrogância, não é orgulho. Ele está dizendo, isso é Bíblia, irmãos. Ele está dizendo, aí ele vai dizer, eu vou olhar o meu problema, sabe como? Olhar acima, como um vencedor, não como um derrotado. Eu vou levantar na segunda-feira, eu não vou olhar lá os BO que tem lá para me resolver e falar, eu não vou resolver. Vai resolver, porque Deus vai cuidar, porque Deus vai abençoar, porque Deus pode dar vitória. É isso que ele está dizendo. Eu vou olhar por cima. E o meu problema é isso que é a águia, meus irmãos. O exemplo de Isaías 40 é esse. Águia, ele te fala, ele te ensina isso, que a águia ela vai subir, 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 subir. E o que ela faz? Ela olha de cima. Já tem um olho que é uma visão brutal. E olha de cima. Meus irmãos, isso é tremendo para as nossas vidas. Aí ele fala assim, oferecerei sacrifícios com gritos de alegria, cantarei e louvarei o Senhor com música. Ele tem prazer. Ele tem prazer quando ele está no louvor. Ele tem prazer. Ele pede, Deus, fala comigo nesse louvor. Quebranta eu. Gente boa, deixa eu te falar um negócio. Os Sanbalates e os Tobias, que foram os inimigos de Neemias, ele começou a obra para construir os muros de Jerusalém. Levanta esses dois cabeçudos e vai encher ele. Agora ele, o que você acha que ele fez? Ele falou assim, quer saber? Eu vou recolher minhas ferramentinhas. Bem, me entenda, irmãos, o negócio aqui é tudo espiritual. Não tem colher de pedreiro,
prumo, nada disso. Podia ter, mas não era lá o caso. Ele falou: vou recolher meus negócios tudo aqui, vou botar na minha bolsinha e deixa esse Sanbalate e Tobias aí resolvendo a parada. Deixa esses caras murmurando aí. Ele fez isso? Não. Ele falou, ele perseverou em Deus, no Senhor. Aí quando você, eu até estava procurando tentando achar ali, não achei. Porque hoje eu ouvi o Paulo Júnior falar isso cedo, numa coisa que eu escuto cedo. Aí os inimigos, o mesmo Sanbalate e Tobias, os muros reconstruídos, tudo legal, tudo bonito. Os caras voltam de novo para encher o cara. Então deixa eu te falar, esses Sanbalates e Tobias, a todo momento eles vêm para tirar a sua paz, e vêm para dizer: não vai dar certo, você não consegue, você não pode, você não tem capacidade, você é isso, você é capaz de perder mesmo, e você e você vai, e se você não toma posição, aí você vai ficando fora da quentura, da fogueira, do poder de Deus, e aí você esfria mesmo, e aí o negócio não fica legal. Aí ele fala assim: eu manterei a cabeça erguida acima dos meus inimigos. No geral, meus irmãos, é nessas horas que nós vemos, ou deixamos, ou que nós reclinamos a nossa cabeça nos braços do Pai e deixamos que Ele nos carregue. É nessa hora que nós vamos para a presença dEle e pedimos para que Ele cuide de nós. Agora, quando isso acontece, está muito claro aqui no texto. Então, com gritos de alegria, cantarei e louvarei o Senhor com música. Eu sei que às vezes, meus irmãos, é desafiador para as nossas vidas. Você chega na igreja ou no lugar de culto, no santuário, você escolhe o que você quer ir. Você não tem vontade de louvar, você não tem. Você não tem vontade de nada. Você olha o louvor, eu já passei por essa fase, muito tempo atrás. Membro sentado aí, eu ficava olhando, eu falei: moço, misericórdia, eu não tenho força para louvar, não tenho assim prazer em exaltar o meu Deus. Então o povo judeu, levado cativo para a Babilônia, eles pegaram as harpas e penduraram no salgueiro. Era o povo do louvor, o povo, sabe, da bênção, da adoração. Eles pegam a harpa e penduram, e diz assim: como é que nós vamos louvar agora? Nós estamos cativos, nós estamos isso, nós estamos isso. Querido, nós precisamos, quando nós estamos no momento da adoração, olhar para isso e saber que quem você está adorando é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus que merece toda a glória, toda a adoração, o Deus que enviou o seu Filho único para morrer em seu lugar, em meu lugar. Ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, o teu pecado, o meu pecado. Irmãos, é isso que Ele levou. E nós simplesmente, meus irmãos, estamos na presença dEle. Parece que, meus irmãos, para levantar o braço é uma dureza assim. Eu não sei se é por vergonha, o que é, mas não há liberdade. O salmista está dizendo exatamente ao contrário.
eu fui, louvei, eu engrandeci, eu exaltei. Hoje, meus irmãos, os treinadores aí, os coaching, eles falam isso, que você tem que abrir a sua boca e falar, gente boa. Que nós temos que louvar, que nós temos que falar, adorar a Deus, ouvir um hino, cantar um hino, coloca ele. Nós, dentro do possível, nós fazemos isso. Não é todo dia que conseguimos, mas dentro do possível nós fazemos, porque entendemos que isso é importante para nós, e é bênção para as nossas vidas, e nós engrandecemos ao Senhor por isso. Amém, igreja? O 7, por favor, Gabriel. Ele fala assim, ó. Ali parece que é outro cara, né? Mudou o cara. Saiu o Davi do 1 ao 6, e ele vai agora entrar numa lamentação. Ouve minha oração, ó Senhor, tem compaixão e responde. O 8. Meu coração ouviu tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Não volte as costas para mim. Em tua ira, não rejeites teu servo, sempre foste meu auxílio. Não me deixes agora, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Deixa isso aí, Gabriel, por favor. Não volte as costas para mim. Deixa eu te falar um negócio. Você já imaginou isso na sua vida? O salmista imaginou, senão não estava escrito aí. Deus virar as costas para os seus filhos, para o seu povo, para os escolhidos. Na tua ira, então Deus também se ira. Não rejeites teu servo. Meus amados, então nós vemos, parece que trocou o personagem, não é mais o mesmo Davi, mas é, e ele muda completamente o que ele estava escrevendo, e ele vai falar agora com muito temor, temeroso de que Deus se afastasse dele, medo de desamparo. Mano, tem um negócio mais brutal do que isso? Você levantar uma segunda-feira, ou fala segunda-feira, que sempre iniciamos a semana na segunda, e Deus dizer assim para você: soltei a sua mão, vai agora por sua conta. Você já imaginou o caos que seria para você e para mim, para nós, para o mundo, para a sociedade? Você já imaginou Deus, Ele dizer isso? Agora Davi, como a criança, ela pede pelo colo da mãe, ele vai pedir para Deus. Como a criança, às vezes ela precisa, e você pode oferecer todo mundo para ele, ele não quer, ele quer a mãe, o abraço dela, ele quer ela, ele só cala a boca com ela. É isso que ele está dizendo. Ele está falando: Senhor, me dá conforto, me dá conforto. Meus irmãos, nós precisamos olhar para esta palavra com essa certeza. Coloca o 10, por favor, Gabriel. Mesmo que meu pai e minha mãe
abandonem, o Senhor me acolherá. Mesmo que meu pai, minha mãe me abandonar, o Senhor me acolherá. Irmãos, eu tenho pensado sobre um negócio. Você já passou por isso, eu também. Ou tem trem pior que você ser abandonado? A pessoa te deixa, abandona mesmo, literal. Qualquer um parente, um amigo, um irmão, um cliente, um fornecedor, um professor, um mestre, ele te abandona. Não é uma sensação horrível, uma sensação terrível, você sentir a dor da traição? É terrível. Eu tenho falado isso aqui, irmãos, várias vezes. Mas o salmista, ele está dizendo assim: mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor, Ele me acolherá. Queridos, a dor que o abandono traz em nós, ela é terrível. É tanto, o pouco que conhecemos, por exemplo, sobre traumas de infância, a maioria deles é abandono da figura paterna ou materna, a maioria. E são traumas que vêm por gerações, por causa desse abandono. Ele é terrível. Agora, meus irmãos, o salmista, quando ele escreve isso, não está aqui nesse contexto, mas nós já estudamos aqui o Paulo, o grande cara do Novo Testamento, top, escreveu 12 cartas, se tiver escrito Hebreus 13, e o Paulo vai morrer sozinho, numa prisão em Roma, numa masmorra. Ele foi abandonado por todos, por amigos, por discípulos, por igrejas que ele discipulou. Mas ele disse: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, e eu guardei a fé, louvado seja o nome do Senhor. E isso tem que ser, meus irmãos, a nossa visão em relação ao reino, porque isso vai acontecer, pode acontecer. Você gostaria que acontecesse? Não, como estou falando que o trem é ruim, mas às vezes pode ser que aconteça. Mas você precisa ter uma certeza, mesmo que o meu pai, que é uma tragédia, minha mãe me abandonar, o Senhor me acolherá, louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. Jesus no Getsemane, ele vai dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Pensador. E ele sabia, Jesus é Deus desde sempre, irmãos. Ele sabia o que viria, a ira de Deus viria sobre ele na cruz. Ele sabia da dor que ele ia sofrer naquela cruz. E quando ele olha, meus irmãos, pensa ele na cruz, ele dá uma olhada assim, crucificado, sangue vazando, os caras judiando dele total, não é o tema. E ele olha para tudo aquilo e olha: cadê os caras? Ninguém. Ele também foi abandonado no Getsemane. Então, meu amado, isso aqui às vezes acontece. A desgraça do abandono, desculpe a palavra, ela acontece com as nossas vidas. Mas o salmista, ele tinha uma certeza que Deus estaria com ele. Nossos pais, nossas mães, tal como nós, igual a nós, estão longe, mas muito longe da perfeição. Ainda que você queira, ainda que eu queira,
nós estamos longe da perfeição. E muitos pais cometeram o equívoco, o erro terrível de abandonar os filhos e às vezes de cometer coisas piores. Então agora você se lembra que Deus é mais do que pai, Ele é mais do que qualquer outra coisa. Aliás, Ele é mais que pai e mãe juntos. Ele é mais do que tudo isso. Nós somos acolhidos por um Deus que cuida de nós. Aqui, como que eu vou ter essa certeza, meus irmãos? Eu não vou encerrar, deixa eu encerrar no último, né? Eu já estou com vontade de viajar aqui no negócio. Deixa eu continuar aqui. Mas como que eu vou ter essa certeza tão longe do Senhor, meus irmãos? Tão distante dEle. Como que eu vou ter essa certeza que Ele está cuidando de mim? Coloca, por favor, Gabriel, o 11. Ensina-me a viver, Senhor, guia-me pelo caminho certo. Você faz essa oração? Ou não? Fazemos ou não? Né? Ensina-me a viver, Senhor, guia-me pelo caminho certo. Ou nós precisamos demais fazer essa oração, ou talvez voltar a fazer. Hoje, meus irmãos, com esse mundo high-tech, da informação ultra rápida, você acha que isso aí, que isso, brother? Eu tenho que cuidar da minha rede social aqui, eu tenho que alimentar esse troço aqui, eu tenho que, né? E aí você fica lá, e aí ele fala assim: guie-me pelo caminho certo. Irmãos, quando eu estou falando rede social, ok, tem gente que tem disciplina, pode me dar aula de disciplina nisso. Tem gente que não tem, perdeu agora já tem clínica de reabilitação para isso. Mas às vezes pode ser outra coisa, às vezes é televisão, às vezes o cara não pode comer tanto também, não, é comer, às vezes pode ser outra coisa. Já viu esses que se perdem às vezes nas academias, se perdem às vezes em outras coisas? Eu uso rede social, que é o que está mais em voga, mais no topo aí, que destrói pessoas, destrói casamentos, relacionamentos, amizades. Infelizmente, é por isso que eu uso. E ele fala assim: ensina-me a viver, Senhor, guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. O próximo: não permita que eu caia nas mãos deles, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam, respirando violência. Meus irmãos, é preciso você olhar para isso e saber que quando Deus, Ele guia os seus passos, Ele vai te guiar para um lugar seguro, não para insegurança. Ele vai te levar para um lugar seguro. Nós às vezes é que arrumamos jeito de soltar as mãos de Deus. Deus, eu mesmo já orei muitas vezes assim. Olha a oração que você faz: Senhor, estende a sua mão. O Senhor nunca encolheu, a palavra fala, as suas mãos, nunca encolheu o seu braço, nunca. Quem sai debaixo da mão dele é você, não é ele. Ele nunca encolheu, nunca tirou a mão. Ele sempre está pronto a abençoar, em todo o tempo. E Ele nos guia em segurança, em todo o tempo. Nós é que às vezes somos cabeção, tampamos o ouvido e não ouvimos o que Ele está falando conosco. Então o cara está vendo, um dia fomos passear naquela jangada lá em Maceió, está vendo que o negócio lá não é seguro. Um monte
lá. Graças a Deus nós voltamos, mas passamos medo demais. Agora, não escolhe o equipamento certo, o piloto certo, não faz um checklist do troço lá e monta naquilo e vai para alto mar. Aí depois as consequências, elas chegam. Então, meus amados, os inimigos, eles falam mentiras, eles enganam, eles trapaceiam, eles dizem coisas, às vezes como é que eu posso falar? O pastor Walter usava uma palavra de o canto da sereia. Rapaz, você fala assim, que palavra boa aquela. É o canto da sereia. Você tem que ser ninja ao extremo, porque é o canto da sereia. Às vezes ele vai te levar para a derrota, para a frustração, para a tristeza, para a decepção, para o abandono. Então ele está dizendo aqui, você está protegido dele quando você olha para o Senhor. E ele tinha uma certeza, que nesse tempo, eu vou terminar com esse versículo, ele ainda veria a bondade de Deus sobre a sua vida. Então ele tinha esperança no coração. Olha aqui, eu vivo no meio de inimigo, desculpe a expressão, traíras, mas eu creio que eu verei a bondade de Deus na terra dos vivos. Eu verei. Então, meus irmãos, isso é motivo para mim e você perseverar, sabendo que a nossa história, ela não está sendo uma história da carochinha contada por qualquer um. Ela é uma história que está sendo escrita por Deus, e que Ele é o que nos abençoa, Ele é o que nos sustenta, Ele é o que nos abençoa, para que nós possamos seguir em frente e na presença dEle. Então hoje, renuncie ao seu eu. Você não pode liderar você precisa entregar-se nas mãos de Deus, do Senhor Todo-Poderoso, e dizer: Senhor, lidera-me. Amanhã eu me coloco no teu altar e te peço: lidera-me, abençoa-me, para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém, igreja? Escutamos nosso amigo contar a história sexta-feira, João, o homem ali de Itupeva. Então ele é membro de uma igreja que o pastor é africano. Você lembra do país, João? De um país da África. E ele era muçulmano e ele se converteu. Então quem sabe a história de muçulmano mais ou menos. Eles são tão assim odiados que eles não são considerados mais da família quando ele se converte. Ele converteu, Deus falou com ele no meio daquela bagunça lá. O cara feiticeiro da pesada, o pai dele, e ele se converte. Ele é pastor aqui de Itupeva. E aí o pai dele expulsa ele garra com a igreja lá mesmo um tempo, depois, lá na África. E depois, eu não sei como que esse cara veio parar aqui no Brasil, pastoreou aqui de uma dessas igrejas grandes lá que a sua mãe gosta, tá? Aí ele pastoreava lá. E veio embora e tal, por alguma coisa que aconteceu, saiu dessa denominação, e Deus falou com ele. Falou literalmente: vai para esse lugar e começa a igreja. E ele foi. Aí o nosso amigo, ele falou assim: a igreja grande, rapaz, está lotada. Eu falei: e quantas pessoas? 40. Ô, benção. Aí quando você vai falar grande, você já pensa 1 milhão, né? 40. Aí esse cara está ali agarrado com a obra, fazendo a obra, e ele vai testemunhar, né? Aí recentemente Deus falou com ele assim: dá uma oferta para ele ir na África. O meu cliente, ele foi lá, falou com a esposa dele: pega o recurso. Pegou o recurso, fez um pix, mandou para ele. Falou: esse valor é para o senhor ir ver o pai do senhor. Ele falou lá 17 anos que ele não sabia nem notícia talvez do pai. Notícia tem porque a mãe acho que é crente. Sim, sendo bem breve, ele pegou e foi para a África. Chegou lá, o
pai deve ter recebido, não sei como. Foi lá, fez, passados os dias, voltou. Quando chegou no Brasil, ele passou uns dias, a mãe dele ligou para ele. Falou: filho, você não tem noção do que aconteceu. Ele falou: o que aconteceu? Ele disse assim: o seu pai, ele mudou completamente. Ele está liberto da feitiçaria e ele está indo comigo aos cultos. Ele começou a servir a Deus e ir à igreja comigo. Aí o meu cliente disse assim: Romero, é óbvio que esse dinheiro é relevante para mim. 5 mil reais é relevante para qualquer brasileiro. Não para qualquer, mas para a maioria, para 90%. Mas às vezes, meus irmãos, nós não entendemos como Deus quer te usar, como Deus quer me usar. E às vezes nós não nos movemos. Agora o salmista, ele tinha essa certeza. E eu penso, meus irmãos, que essa palavra, eu estou usando esse exemplo, ela quando arde em nosso coração, é isso que acontece. Ainda assim, confio que verei a bondade de Deus, a bondade do Senhor, enquanto estiver aqui. Ele vai, meus irmãos, onde estiver. Eu estou contando essa história para você entender que não há impossível para Deus. Onde estiver que ir, Ele irá. Quem Ele tiver que alcançar, Ele vai alcançar. Mas você fica firme, agarrado com Ele, e saiba que Ele está no controle de todas as coisas, e Ele é o abençoador da sua vida. Confie no Senhor, confie nele. Amanhã, depois, 24, 25, 26, enquanto o Senhor te preservar aqui, confie nele, para a glória dele. Levante a cabeça, não desanime, não entregue os pontos, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, a conclusão do salmo é o que fazer e o que não fazer numa vida tão oscilante. Por que é oscilante? Irmãos, porque tem dia, ou é só comigo o negócio, você levanta jubilando, aleluia, glória a Deus, você levanta pentecostal demais, e você vai dormir chorando, ou às vezes nem dorme, ou vice-versa, você acorda jurubeba de tudo, e você vai dormir adorando a Deus. Por quê? Porque nossa vida, ela oscila. E é isso que o salmista está falando. Irmão, está claro para nós. Está claro. Porque nós temos uma vida que oscila. Essa conversa, meus irmãos, que hoje é os cortes da internet, que todo mundo é feliz, que todo mundo é felizão, que todo mundo está ricão, que todo mundo arrumou sua vida. Não é verdade, não tem isso na Bíblia, irmãos. Isso não é bíblico. Aqui, meus irmãos, o chicote estrala, o bambu racha, o trem pega fogo. E está aí o exemplo do salmista. Uai, você não acha que eu gostaria desse mundo? Acho que tem até um filme, né? Um mundo ideal, né? Acho que é isso, sei lá. Uai, sim, um mundo, já tem um filme, acho, sem enfermidade, sem morte, sem guerra, sem nada. Uai, seria bom demais. Mas só que não tem, meus irmãos. É preciso você confiar em Deus, e é preciso você aguardar em Deus, porque Ele é o que te dá a vitória. Chega um momento que nós chegamos, eu quero usar aqui um platô de quietude, tem testemunho, né? O Augusto, lembrando aqui do Augusto, ele contou um testemunho de uma senhora doente lá na praia. Nós oramos por ela várias vezes aqui.
aquela assembleia da ilha, da assembleiana da ilha lá, Augusto. Então a mulher doente, a mulher pentecostal, glorificando a Deus, com pouquíssimo recurso, glorificando a Deus, sem muito regalia, glorificando a Deus. Então ela chegou nesse platô de quietude, de calma, de paz interior, quietude espiritual. Então ela aguenta esperar, então ela tem confiança para esperar. Agora, como que eu aprendo isso? A contemplar o Senhor. Como eu aprendo isso? Coloca o versículo 1, por favor, Gabriel, e eu termino. Como que eu aprendo isso? Como que eu vou praticar isso? Como que eu vou botar isso em prática? Olha o que o salmista fala: o Senhor é a minha luz e minha salvação. Então por que ter medo? Por que ter medo? Por que ter medo, gente boa? Por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então, por que estremecer? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Isso aqui, meus irmãos, não é uma palavra de autoajuda. Na Escritura Sagrada, sempre você tem a sua parte a fazer. Porque quando você lê a Escritura pensando que é só Deus que está fazendo, não é. Ele falou ali, ele foi para o templo, ele louvou, ele orou, ele buscou entender. Não adianta, então eu volto ao evangelho dos recortes. Não adianta eu ficar olhando para o sermão, eu ler o meu sermão e dizer assim: bom, vamos ver aqui o que é que me interessa hoje. Eu vou ficar no recorte 1 aqui. Uai, aí até Giló é doce, aí melhorou muito. Nós não fomos chamados para viver de recortes. A vida é real. E real, você tem dor. Real, há pessoas nossas que adoecem. Real, nós às vezes adoecemos. Real, nós somos abandonados. Real, isso é real, irmão. Isso é evangelho real. Real. Às vezes você não vai ter recurso, o recurso que você gostaria. A palavra fala, você não vai ter o que você quer, mas você vai ter o que você necessita, porque Deus, aos seus, Ele não deixa que falte, Ele abençoa. Agora você e eu precisamos ser fiel a Ele, e aí Ele vai fazer o que Ele promete na sua palavra. Não minhas teorias, meus irmãos. Não posso ser um crente teórico. Eu vou levantar aqui minhas teorias e vou, é aqui, ó, o negócio é aqui. Irmão, me ajuda, leia a palavra, faça oração, louve a Deus, glorifique o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja? Então Deus seja louvado, Deus seja engrandecido, e você possa aplicar esta palavra à sua vida. Eu posso aplicar essa palavra à minha vida todo dia. Isso aqui está sendo construído no meu coração desde terça, quarta-feira. Eu estou pensando sobre esta palavra, meditando nessa palavra, olhando para ela, e que eu possa praticar. Não seja uma leitura só mais, não pode ser. Mas ela seja uma verdade para mim e seja uma verdade para você. A minha pergunta hoje para você, volta no tema lá, por favor, Gabriel. A minha pergunta para você é: como está a sua fé? Como está a sua confiança? E como está a sua proteção em relação a Deus? Eu digo assim, como você está se sentindo em relação a isso. Deus, eu tenho certeza, como que Ele pensa.
precisava de pergunta, né? Eu tenho certeza. Então eu quero que você hoje pense nisso. Se coloque na presença de Deus como aquele que é o abençoador da sua vida, que é o Deus que pode mudar a sua história, que muda a nossa história e que pode fazer coisas novas em nossas vidas, em nossas famílias, no que diz respeito às nossas vidas. Ele pode mudar. Fé, confiança e proteção de Deus. Então que Deus, Ele te alcance. Que Deus, Ele te abençoe. Que Deus, Ele faça com que a luz do rosto dEle, ela resplandeça sobre a sua vida. E que Ele te dê paz. Senhor, nós estamos aqui ouvindo essa palavra, meditando na palavra.